Com o assunto agora, gestão agropecuária. Quem vai falar com a gente sobre este tema é o consultor Josinaldo Zanotti e quem vai entrevistar ele é o repórter Valdir Pacheco, direto de Sinop, no Mato Grosso. Vamos ao vivo viajar para lá então para saber dos detalhes. Oi Pacheco, bom dia para você. Bom dia, Juliana. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Juliana, a pecuária no Brasil todo está se tornando tão competitiva quanto a agricultura. A gente tem mostrado cases de sucesso aqui que comprovam isso, graças às tecnologias e os trabalhos de consultoria que os pecuaristas estão recebendo no campo. Eu recebo agora aqui no estúdio o zootecnista Josinaldo Zanotti. Obrigado pela sua participação. Você tem trabalhado com números assim expressivos. Eu gostaria que tu falasse um pouco dessa sua experiência em números. Pacheco, bom dia. Para nós é uma honra poder fazer parte do seu programa e compartilhar com o produtor rural os indicadores que nós temos monitorado diariamente nas fazendas no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. Tá? Atualmente nós prestamos serviço especializado em gestão e planejamento, com o objetivo de fazer com que a fazenda ela aumente gradativamente o seu lucro por hectare ano. Tá? São 420 fazendas monitoradas. Tá? Essas fazendas elas têm um rebanho de 1.700.000 cabeças e nós, junto com o rebanho, isso representa uma área de pastagem de 1.400.000 hectares. Tá? Então, são informações bem sólidas, bem consistentes, que dão muita segurança para a gente debater sobre pecuária, que é o que a gente gosta de fazer no dia a dia. Josinaldo, qual é o cenário atual do E aí, esses estatísticos, eles analisam todas essas informações através de uma técnica chamada de benchmark, tá? Onde nós conseguimos elaborar os indicadores que têm maior impacto dentro do resultado da fazenda. Tá? E nós chegamos num número que dessas 420 fazendas, que nós temos os números, tá? 70% delas, elas lucram menos de R$200 por hectare ano. Tá? A média das 420 fazendas, elas lucram R$28, tá? Ou seja, a atividade ela é excelente para algumas fazendas, tá? Mas para a grande maioria, a pecuária não está sendo um bom negócio no cenário atual. Tá? Dessas 420 fazendas, 36% delas, elas têm prejuízo. Tá? Ou seja, o que nós chamamos de prejuízo? É a diferença do faturamento para o desembolso. Tá? Então, ou seja, as fazendas elas estão faturando menos do que estão gastando. Ou, pode acontecer num outro cenário, ela está consumindo o rebanho. Ou seja, ano após ano, cabem menos animais dentro da fazenda e isso, consequentemente, diminui o resultado da atividade. Tá? O pecuarista tem que ter foco nos indicadores, né? Por exemplo, taxa de lotação, qual é o ganho que está tendo, ganho em cada mês, por exemplo. Tá. Exatamente. Preocupados em descobrir, né, e ensinar aos nossos produtores qual a melhor ferramenta para produzir mais e ganhar mais dinheiro por ano, nós fizemos um monitoramento de processos. Tá? Então, ou seja, por que 30% dessas 420 fazendas, elas ganham 16 vezes mais lucro por hectare do que a média das fazendas? E aí, nós chegamos em alguns indicadores que eles são chave para o sucesso da pecuária, que são eles, lotação, ganho médio diário e quanto cada fazenda gasta por cabeça mês. Ou seja, para ficar um pouco mais claro, lotação a gente trata como sendo a quantidade de animais que o produtor consegue colocar por hectare dentro da fazenda. Então, ou seja, quanto mais animais o produtor consegue manter na mesma área de pasto, ele
automaticamente está melhorando a produção por hectare, tá? Porque ele é proporcional à quantidade de animais. O outro indicador, que é o mais importante de todos, e é o que determina na prática qual que vai ser o custo de arroba produzida, é o ganho médio diário. Ou seja, porque ele é inversamente proporcional. Quanto maior o ganho, menor o custo de arroba produzida devido à eficiência. Tá? E aí, aliado a esses dois indicadores, ganho médio e lotação, a gente chega no desembolso cabeça-mês, que é quanto a fazenda gasta. Tá? E isso está na mão do produtor. Ou seja, esses três indicadores é a fazenda que determina. Tá? Por quê? Quantos animais por hectare vão ser colocados? É o pecuarista que determina. Quanto cada animal vai ganhar de GMD? Também é o pecuarista que consegue manipular esse indicador. Por quê? É o equilíbrio de manejo de pasto, de boa oferta de folha, de colheita de forragem de qualidade. E o outro indicador, que é o desembolso, também é o produtor que determina. Tá? E aí, nós chegamos a um número muito interessante, Pacheco, de desembolso, que as fazendas mais rentáveis, essas fazendas que lucram acima de R$ 460 por hectare, elas gastam menos que R$ 18 por cabeça mês com custo fixo. Tá? Isso quer dizer, já houve um grande avanço, apesar de muitas fazendas ainda terem que galgar e conquistar esse espaço, esse nicho do mercado, né? Eu te pergunto o seguinte, na desmama, qual é o peso ideal do bezerro? Perfeito, Pacheco. Nós, com esse mapeamento de processos, nós conseguimos monitorar alguns indicadores-chave também da cria. Tá? E uma fazenda de cria no cenário atual, para ela ser rentável, cada fêmea que for exposta à reprodução, ela necessariamente precisa desmamar 150 quilos de bezerro. Ou seja, para que a fazenda consiga ter esses 150 quilos, a taxa de desmame ela deve girar na casa de 75%, com um peso médio ao desmame entre macho e fêmea de 200 quilos. Esses aí são os resultados daqueles produtores que estão sendo eficientes, né, dentro do sistema. Né? Exatamente. Equilíbrio de caixa, Josinaldo. Como obter um equilíbrio no caixa da fazenda? Essa é, sem dúvida, um dos fatores que tem um impacto muito significativo no resultado da fazenda. Tá? E aí, naturalmente, quando a fazenda consegue elaborar uma estrutura que ela fatura antes de gastar, automaticamente isso potencializa bons negócios, boas compras, tá? E a fazenda melhora a sua margem sobre a venda, que é o que realmente importa para a atividade. Né? Vender com uma arroba que ela deixe mais reais, mais lucro. Ok. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Josinaldo. Eu que agradeço, Pacheco, e nós estamos à disposição do SBA e dos produtores para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Ok, muito obrigado.